Boa tarde, tudo bem com você? Eu sou Silvana Barbosa, professora de História, pedagoga, mestra em Políticas Públicas e estudante de Neuropsicopedagogia Clínica. Hoje nós vamos falar no canal Alox sobre um país que é a Eritreia. Se você gostar do vídeo, compartilha, divulga, deixa aqui sua sugestão. Com certeza vamos poder estar ampliando o canal e trazer mais vídeos daquilo que você gosta de ver, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre Eritreia, nome diferente, né? Penso que poucas pessoas conhecem esse país da África, penso que poucas pessoas conhecem inclusive como que eles vivem. É um país muito distante, é um país que não tem quase relação com o nosso Brasil, mas é importante a gente entender a África como um todo, né? Não só aqueles países que tiveram um contato na época da colonização, na época da escravidão, mas os países que fizeram toda a história na África em algum momento. Bom, a Eritreia, ela fica na parte oeste da África. Eu vou mostrar no mapa para vocês terem uma ideia. Então aqui é o mapa da África. Nós vimos esses países do norte, nós estamos vendo agora esses países do oeste. A Eritreia, então, ela fica aqui na pontinha, abaixo do Sudão, muito próximo, né? Aqui tá vendo? Aqui é a Ásia. Então o Mar Vermelho divide a Eritreia da Ásia. Bom, a Eritreia, ela recebe o nome justamente a partir do Mar Vermelho. O Mar Vermelho em grego tem uma pronúncia que eu não sei falar, eu não sei falar grego, enfim, mas tem uma pronúncia que parece muito com Eritreia, e aí a partir daí fica esse nome no país. Ele é um país multiétnico, então existem várias etnias naquela região, até porque nós estamos perto do Mar Vermelho, onde as civilizações antigas elas estavam se construindo como civilização, então ali na região do Mar Vermelho, depois do Mar Mediterrâneo, então tinha o Rio Nilo naquela localidade, então ali é o início da história antiga, né? Então o início das civilizações elas começam ali naquela região e a Eritreia também faz parte desse processo histórico. Eles falam línguas afro-asiáticas, né? E eles têm duas religiões, a muçulmana e a cristã. Porém, a religião cristã hoje tem uma série de problemas que a gente vai estar falando mais pra frente nesse vídeo. Então, basicamente, as religiões dele hoje são essas. Antigamente, eles eram politeístas, e aí com a mudança de toda a humanidade, né, a ocupação dos povos islâmicos, dos cristãos, então ela passa por essa região e ela vai deixando a sua cultura anexada à cultura local e modificando, né, como que era antigamente. Em 1942, eles estavam sob domínio britânico, né? Então é a Inglaterra que mandava lá. 10 anos depois, há um parlamento local que junta a Eritreia ao Egito. Então a Etiópia, eles passam a fazer parte de um único país, vamos pensar assim. Porém, 10 anos depois, em 62, o Egito não considera a Eritreia como um país à parte, que estavam juntos se organizando, e aí anexa a Eritreia à Etiópia. E a Etiópia se beneficia, né, dessa situação. A Eritreia não gosta, ela não considera-se que ela é parte da Etiópia, não, e ela vai entrar em guerra, e eles vão estar em guerra pela independência durante 30 anos. Aí às vezes a gente pensa, né, numa guerra curta, assim, de 1 ano, 2 anos, já é complicado. Pensa uma guerra de 30 anos. Pensa quando você tinha, sei lá, né, 10, e essa guerra só vai acabar quando você tem 40. É muito tempo de guerra. Então há uma destruição muito grande do território, das condições, das relações sociais. Então isso é bem complexo lá naquela região. Eles se autodeclararam independentes em 1991 e a ONU os declara independente em 1993. Né? Então é o país tem a sua independência mais nova na África. Então se a gente for pensar de 93 para 2021, eles são um país muito jovem mesmo, e a sua organização ela está muito longe de ser uma organização que atenda às necessidades do povo da Eritreia.
Por quê? A Eritreia, ela nunca teve eleição. Então, quando vai se trabalhar a eleição, o exemplo de se trabalhar a Eritreia, por que nunca teve eleição lá? Né? Se a ideia é que o país tenha uma vida, no mínimo, democrática, mas não é o que acontece na Eritreia. Eles têm um partido único e o presidente, ele tem o poder executivo na mão, legislativo e o judiciário. Então, é complicado, né? Quando a gente vai estar trabalhando essas questões dos poderes, que é importante que cada poder esteja numa casa, que eles se conversem, mas que eles tenham independência, para que um controle o outro de fato, para que um coloque o limite no outro. Está nas mãos de uma única pessoa e de um único partido. Então você não pode ir contra o governo, porque se você vai contra o governo, você vai ser perseguido de fato na Eritreia. Né? Então é um país onde a política é extremamente autoritária. Então dá para se trabalhar bem a questão do que é democracia, o que não é democracia. Tem textos da Eritreia, se vocês procurarem, então dá para fazer um paralelo com o que é autoritarismo nos dias de hoje. E eles têm uma situação que é o único país no mundo que cobra imposto de quem está fora da Eritreia. Então, se por exemplo a pessoa se mudou, sei lá, para o Brasil, ela vai continuar pagando impostos porque ela é um cidadão, né, da Eritreia. Então, eles continuam a cobrar imposto dessas pessoas, coisa que não acontece no resto do mundo. Ele é o único que faz essa situação. E eles têm uma situação muito complicada com a religiosidade. Apesar de lá ter cristão e muçulmano, eles só aceitam 4 religiões. E essas 4 religiões, elas têm que fazer exatamente aquilo que o governo determinar ou predeterminar, porque senão ela também perde aí a sua autorização de funcionar no território nacional. Quais são essas 4 religiões reconhecidas? O islamismo, né? Então existem as mesquitas lá, e as mesquitas são dirigidas pela entidade religiosa, porém ela está submetida ao governo. A outra são as igrejas ortodoxas, então elas também existem e são submetidas ao governo. Os católicos, da mesma forma, e os luteranos. Então, se tiver qualquer outra religião diferente dessas 4, elas não podem se organizar no país. Apesar de haver muitos pedidos, né, porque as religiões elas se organizam de forma ampla e restrita na maior parte do planeta, lá nesse país elas não têm autorização. E o pior, se elas se organizam de forma clandestina, por exemplo, na casa de alguém vai ter aí uma manifestação religiosa de uma igreja que não é cadastrada, eles vão ter aí sérios problemas, inclusive com perseguição física. Hoje estima-se que 10% dos católicos da Eritreia, eles estão presos simplesmente porque eles seguem alguma doutrina religiosa, não por serem ativistas políticos ou nada, mas eles não podem expressar e manifestar a sua fé. E eles são presos em containers, então é uma situação muito complicada. Eu vou deixar no final do vídeo um outro vídeo, né, de uma televisão estrangeira que eu achei bem interessante, que você pode pesquisar também em outros lugares, como que é feita essa perseguição, simplesmente por você expressar a sua fé, né? A Eritreia tem 40% da população analfabeta, então o governo também não está investindo aí na alfabetização da sua população, e 50% da população está abaixo da linha da pobreza. Então a situação econômica da Eritreia é muito preocupante, porque é muita gente, né? Mais da metade da população passa fome, não é necessidade, está abaixo da linha da pobreza, são miseráveis. Então a Eritreia é um país realmente bem complicado dentre vários países africanos. O serviço militar lá, ele é obrigatório e ele dura aproximadamente no mínimo 6 meses, podendo ser maior. E acontece que muitos jovens fogem do país para não cumprir o serviço militar. Então isso é uma prática que vem acontecendo.
Porém, a família, os familiares dessa pessoa que fugiu sofrem sanções, sofrem punições e sofrem perseguições. Então o jovem acaba saindo, vai embora, né? Ele não vai estar fazendo serviço militar porque ele fugiu dessa situação, porém a família que ficou lá, ela vai estar sofrendo perseguições. Eles vivem na sua maior parte da agricultura de subsistência, né? Mas por ser uma região árida, né? Ela com certeza até a agricultura de subsistência ela é difícil, mas aí cada um vai estar plantando aquilo que se alimenta, vai ter as feiras para fazer as vendas ou as trocas, enfim, é uma região que ainda está muito longe de qualquer processo de industrialização e até difícil as indústrias entrarem, multinacional, por exemplo, naquela região por conta de que o governo é extremamente perseguidor de ideias novas. Então, se vier alguma empresa, ela com certeza terá dificuldade, assim como jornalismo ou qualquer pessoa que tente entrar lá naquela região tem dificuldade, porque é um país extremamente fechado. A Eritreia, ela traz um sítio arqueológico muito grande. Por quê? Como eu falei no início, a Eritreia, ela está, né, às margens do Mar Vermelho, né, que está indo para a região do Mediterrâneo e ali onde se formaram culturas extremamente antigas, povos muito antigos. Então a Eritreia tem, dentre as suas, não é obras, como é que fala? Dentro dos objetos, né, que ela conseguiu achar, que eu não sei o nome, como que fala, os seus achados arqueológicos, ela tem um dos crânios mais antigos do mundo, do ser humano. Né? Então, ela realmente tem algumas coisas muito bonitas dentro da arqueologia que poderia ser pesquisado. Né? Eu vou mostrar para vocês as fotos de um sítio arqueológico que se chama Matará. Né? Então, aqui está ela na Eritreia, eles fazendo as escavações. Né? E aqui, vamos ver, tá vendo? Lá em cima que são as ruínas, né, os destroços. Pode ver que a região é bem árida, pouca vegetação. Aqui é a entrada, que eles encontraram alguns resquícios de construção, aliás, alguns não, né? Vários. E aqui tem a entrada, né, para uma das regiões que eles fizeram as descobertas. Ok? Então essas são as imagens da Eritreia. Tem muita coisa no Google hoje em dia, então é fácil para os alunos estarem fazendo pesquisas, estarem encontrando algumas coisas. Quem quiser fazer arqueologia talvez seja algo bem interessante de se pesquisar e entender que todos esses países do Egito, a África, né, que ficam na região aqui, né, em cima o norte, agora aqui o leste, então pega toda essa região que ela é muito importante na parte dos povos antigos. Então, quando a gente estiver trabalhando o povo antigo, talvez seja muito interessante os professores trabalharem esses países para ver como que eles estão hoje. Às vezes a gente fica, né, estuda o povo antigo, como que era antigamente, mas e como que é hoje? Como que é esse país na atualidade? Então, esse foi o nosso objetivo de hoje, passar para vocês um pouquinho sobre a Eritreia. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aqui seu comentário. Abaixo eu vou deixar alguns vídeos para enriquecer um pouco mais o seu conteúdo. E te espero amanhã, às 16 horas, aqui no canal Alox, com alguma coisa sobre o cotidiano escolar que você com certeza irá gostar. Até amanhã!